Um monstro tão aterrorizante que olhar para ele destrói sua mente por completo. Cthulhu é o portal para a verdade mais assustadora do universo. Você não importa. Você já viu a imagem dele, né? Aquele ser colossal com cara de polvo, asas de dragão e um corpinho meio humanoide? Pois é, mas o Cthulhu que a gente vê em memes, camisetas e em bonecos é só a pontinha do iceberg. Por baixo de toda essa estética tentacular, existe uma filosofia de terror que virou o gênero inteiro, o horror cósmico. O medo que Lovecraft nos vende não é o medo bobo de um fantasma te puxando o pé. É um medo existencial. O medo de descobrir que no grande esquema das coisas você não importa em absolutamente nada. É a sensação esmagadora de confrontar um universo vasto, imenso, totalmente indiferente a você. E que opera com leis da geometria e física que sua cabeça humana simplesmente não consegue aceitar. Então, o que faremos hoje é o seguinte. Primeiro, vamos encarar a vida conturbada e francamente polêmica de H.P. Lovecraft. Segundo, a gente vai desmembrar o que é o cosmicismo, a filosofia da insignificância. E terceira, claro, a gente vai falar sobre o Cthulhu e os grandes antigos, que estão só esperando o seu momento de dar oi. Se você nunca leu nada de Lovecraft, relaxa. Nesse vídeo, vamos explicar a história de forma que um completo leigo termine conhecendo os mitos. Para desvendar a origem desse terror, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cara que o inventou. Howard Phillips Lovecraft nasceu em Providence, Rhode Island, em 1890, numa família que já foi rica, mas estava em decadência. A vida dele foi um desastre sem fim, isolamento, doença e sempre sem grana, o que, convenhamos, não ajudou em nada a melhorar a visão dele do mundo. O detalhe mais importante é, Lovecraft nunca foi famoso em vida. Zero. Ele publicava a maioria das suas histórias em revistas baratas, aquelas revistas pulp, tipo a Weird Tales. Ele morreu em 1937 e só virou esse ícone gigante do horror que a gente conhece hoje graças a um esforço póstumo dos amigos. Pense nisso. O mestre do horror não tinha nem grana para o aluguel, mas criou deuses que podem destruir a realidade. Tem uma história de infância dele que é ótima para entender como tudo começou. Lovecraft dizia que quando criança ele era um pagão de verdade, completamente obcecado pela beleza e a ordem da Grécia Antiga. Ele montava altares para Pan, Apolo e Atena, e até achava que via dríades nas matas. Ele queria deuses que fossem lindos e que fizessem sentido, mas como adulto, ele se tornou um cara profundamente desiludido com essa busca. O que ele fez então foi criar o oposto. Se os deuses de verdade existissem, eles seriam monstruosos, caóticos e principalmente não se importariam com o altar que você construísse a eles. Essa falha em encarar a ordem é o que deu origem ao seu universo. Temos que ser francos aqui. Lovecraft tinha um lado muito, mas muito feio. Ele era um cara profundamente racista, xenófobo e elitista. E o pior, ele usava isso como arma na literatura para criar horror. Lovecraft sentia pavor do que ele chamava de outro, ou seja, imigrantes, minorias e basicamente qualquer um que não se encaixasse no ideal conservador dele. E ele jogou todo esse preconceito para dentro dos contos. O exemplo mais chocante é o horror em Red Hook. A história se passa em Nova York e o horror não vem só do cósmico. Ele vem de uma gangue envolvida em magias e cultos. E Lovecraft descreve usando estereótipos xenófobos da época, focando em minorias étnicas do Oriente Médio. Ele estava literalmente misturando o medo do alienígena de outro planeta com o medo do imigrante que ele via na rua. A crítica moderna aponta que Lovecraft usava muito o que chamamos de othering, que significa transformar algo diferente em algo maligno para aterrorizar seus leitores brancos, colocando o protagonista seguro e racional contra uma massa racializada e maligna. A miscigenação, em particular, era vista por ele como uma degradação, um horror em si. É uma parte da obra que é impossível ignorar. Não é só um racismo pessoal, é um racismo estrutural dentro da narrativa para produzir o pavor. Felizmente, obras atuais como Lovecraft Country pegam essa mitologia e viram o jogo, usando o horror cósmico para falar sobre o horror racial na vida real. Superando as complexidades do autor, vamos ao que realmente interessa e o que faz o Cthulhu funcionar, o cosmicismo. O mantra é a insignificância da humanidade, é o princípio mais absoluto, você não é nada. Nossas invenções, nossa política, nossa ciência, tudo que criamos é uma piada irrelevante. Somos somente um acidente e o universo nem notou que existimos. Os deuses dos grandes antigos não são como o diabo, eles são muito piores. Eles são totalmente indiferentes. Eles não estão lutando ativamente contra a humanidade. Eles não se importam com a sua alma ou sua moralidade.
Seus atos são tão grandiosos e incompreensíveis que, para nossa perspectiva, eles podem parecer malévolos, mas na verdade eles só estão agindo em um nível que nossa mente não consegue alcançar. O mal, no horror cósmico, é um subproduto acidental de forças que simplesmente não tem tempo para dar a mínima pra gente. O terror vem do incompreensível. Pensa comigo, e se o universo fosse construído com uma física e uma matemática que ultrapassam o que a gente conhece? O que aconteceria se a geometria que aprendemos na escola estivesse errada? O terror reside na certeza de que nossa ciência, nossa razão e nossa lógica são limitadas. Confrontar essa realidade alienígena, ver uma geometria impossível como um cubo de 4 ou 5 dimensões é o que nos quebra. E aí a gente chega na loucura, que é a parte mais famosa e mais copiada de Lovecraft. A loucura não é um defeito, mas sim uma consequência. A loucura é a revelação. Você tem uma mente construída em cima de ilusões confortáveis de ordem. Quando você vê a verdade cósmica, essa estrutura desmorona. A loucura é o vislumbre da impossibilidade do universo. Ela destrói sua sanidade porque você não consegue correlacionar o que acabou de ver com nada que faça sentido. É por isso que os personagens de Lovecraft não morrem, eles enlouquecem. Esse é o destino inevitável de todos. Beleza, agora que entendemos a filosofia, vamos ao Cthulhu em si, que aparece em 1928 no conto que leva o seu próprio nome. A descrição física de Cthulhu é pra lá de estranha. Ele é colossal, de múltiplos andares de altura. Uma mistura bizarra, cabeça de polvo com tentáculos na boca, asas gigantescas de dragão, garras afiadas e olhos pretos como rocha vulcânica. Lovecraft o descreve sendo tão grande que pega 2 marinheiros de uma vez só e os devora inteiros. Ele não é um bicho normal, ele é um grande antigo, e sua composição transcende a matéria terrestre. Ele tem forma sim, mas não é feito de carne e osso como a gente. Pensa nele como um ser interdimensional que a nossa ciência nem consegue começar a classificar. O poder do Cthulhu é principalmente telepático. Mesmo tirando o cochilo profundo, Cthulhu e os outros grandes antigos conseguem mandar mensagens para a Terra através dos sonhos das pessoas, o que é o jeito deles de manipular e manter o culto vivo através das eras. Ele sabe de tudo o que está acontecendo no universo, mesmo enquanto dorme. E o despertar dele não é uma coisa que podemos impedir. A ameaça é cronológica. Ele e seus pares só podem se mover quando as estrelas estiverem corretas. Mas eles não morrem, eles apenas não podem viver enquanto as estrelas estiverem erradas. A destruição da humanidade está agendada para o dia em que o alinhamento cósmico estiver no ponto. Para entender o perigo real da ameaça, pensa assim: quando ele despertar, acabou. A loucura que vem junto dele substitui tudo que você conhece. Substitui família, amizades, amor, ódio. Sua mente se quebra de uma maneira que nada mais existe. Apenas o terror. E onde ele dorme? Na cidade afundada de Hyliea. Hyliea não é só uma Atlântida genérica. É a prisão e a tumba de Cthulhu, localizada no Oceano Pacífico Sul. Lovecraft deu coordenadas específicas que, curiosamente, ficam bem pertinho do ponto Nemo, o lugar no oceano mais isolado de qualquer pedaço de terra. Além de tudo, a cidade é um pesadelo arquitetônico. Hyliea é famosa por ser não euclidiana. Lembra da matemática que eu falei antes? Então, lá as regras da geometria que você aprendeu não valem nada. Os ângulos são estranhos, as portas levam para lugares impossíveis e o que parece ser vertical não é. Essa visão de uma geometria que não faz sentido é o que quebra a cabeça de quem a vê. Hyliea é a prova de que o universo não é obrigado a seguir as nossas leis. O culto de Cthulhu, que recruta desde tripulações de navios até pessoas ao redor do mundo, mantém a esperança de retorno dele viva, espalhando manuscritos e artefatos. Lovecraft tinha um panteão cheio de seres, e a gente pode dividi-los assim. Os deuses exteriores são o topo da cadeia alimentar cósmica. São entidades primordiais que representam um caos total. São indiferentes e alheios a nós. Podemos começar com Azathoth, o sultão demônio ou o caos profano. Ele é cego, idiota e sonha com toda a nossa realidade. Pense bem nisso, se ele acordar, a realidade que conhecemos some. Somos o sonho de um deus imbecil. Nyarlathotep, o rastejador caótico. Esse é o único deus exterior que se comunica usando a língua humana, e é o mais ativo na Terra. Ele é um agente de outros deuses e extremamente manipulador. Ele é o mais humano dos deuses exteriores, e por isso o mais assustador, porque ele consegue se misturar às civilizações e causar o caos de dentro para fora. Os Grandes Antigos são seres de imenso poder como Cthulhu. Eles vieram de outros mundos e foram aprisionados ou confinados em locais isolados da Terra.
Não darei mais detalhes nesse vídeo, mas se vocês quiserem, posso fazer outros vídeos explorando as criaturas dos mitos, além de Cthulhu. Aqui chegamos numa briga clássica dos fãs. O termo mitos de Cthulhu foi inventado por August Derleth, que foi essencial para manter a obra de Lovecraft viva após a sua morte, mas ele fez isso à sua própria maneira. Derleth tentou pegar o caos Lovecraftiano e impor uma ordem, criando o dualismo cósmico. Ele inventou os deuses anciões para serem as forças do bem cósmico, que teriam derrotado e aprisionado Cthulhu e os grandes antigos, que ele via como um mal cósmico. Ele transformou o terror Lovecraftiano em uma luta entre o bem e o mal, tipo uma história bíblica de anjos e demônios. E é por isso que a maioria dos fãs e críticos torcem o nariz, dizendo que Derleth perdeu o ponto. O terror de Lovecraft se sustenta na amoralidade e na indiferença total. A ideia de que existem deuses bonzinhos por aí, que se importam em nos proteger, destrói o princípio central do cosmicismo. Se alguém está te protegendo, você não é insignificante. Por isso, a gente costuma chamar a visão dele de Derleth Mitos, para separar do caos intencional de Lovecraft. A influência de Cthulhu na cultura pop é gigantesca. O cara está em tudo. Na literatura, no cinema e até na ciência. A maior razão para essa popularidade é a natureza open source dos mitos. Lovecraft, lá atrás, incentivava seus amigos escritores a usarem seus monstros e conceitos, o que fez com que os mitos se expandissem organicamente. Isso facilitou que todo mundo desse seu pitaco e mantivesse o universo crescendo. A tradução mais perfeita da filosofia de Lovecraft está no RPG de mesa Call of Cthulhu, lançado em 1981 pela Chaosium. O jogo usa uma mecânica chamada sanidade. Você não foca em ser um herói forte, você foca em tentar não enlouquecer. Quanto mais você vê a verdade cósmica, mais a sua sanidade cai. Essa ideia de que a verdade te destrói influenciou o survival horror em videogames, em jogos como Alone in the Dark, Amnésia e Bloodborne. Sanidade não é um placar de vida, é um medidor da sua resistência contra a loucura inevitável. Cthulhu é mais do que um monstro, é um lembrete artístico e filosófico. Ele nos força a encarar que a razão humana é frágil e que a nossa vida, por mais que a gente se esforce, é irrelevante para as forças que regem o cosmos. Se ele está adormecido, é só uma questão de tempo para que as estrelas se alinhem e Hyliel se levante de novo. E quando isso acontecer, a única coisa que nos restará será a doce e inútil loucura. E você? Qual aspecto do horror cósmico te assusta mais? Seria a indiferença de Azathoth? Ou o sonho psíquico de Cthulhu? Ou a simples ideia de que a realidade pode quebrar a sua mente? Deixe no comentário. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e recomendar para aquele seu amigo fã do horror. A gente se vê no próximo relatório.